educação, transformando julgamentos em compreensão. Se já abordamos esse tema aqui, eu creio que não. Mesmo que fosse o caso, a abordagem que nós trouxemos hoje tem um viés diferente, tá? Lembrando sempre, aberto a perguntas, questionamentos, colocações, a gente costuma lembrar, o contraditório é sempre bem-vindo, tá, gente? Sem problema nenhum. Se alguém discordar de algo que eu falei aqui, fique bem à vontade de levantar o dedo e dizer assim: eu discordo por isso, por isso, por isso. Sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente acredita e entende, compreende que diferença não é defeito. Diferença não é defeito. E discordar, a gente precisa aprender a discordar sem amar menos, sem deixar de querer bem. Isso é muito importante para relações em qualquer nível. Na conjugalidade, na parentalidade, no trabalho, na via pública ou na casa espírita. A gente repete muito isso, mas é importante. Então, fiquem bem à vontade para discordar, caso achem oportuno e tenham algo a acrescentar. É sempre bem-vindo, porque nossa postura, a que procuramos ter, e tem a ver com o tema, é a da alteridade, que acreditamos ser uma das habilidades mais importantes para o homem, mulher. Homem no sentido lato, tá? Não sei por que escolheram esse termo, mas até a gente mudar fica assim. Mas homem, ser humano, tá? No sentido lato. A habilidade da alteridade, que é a convivência pacífica, se possível amorosa, com o outro simbolizando aqui todas aquelas pessoas que são diferentes de mim, pensam diferentes de mim, agem diferentes de mim, e todo mundo é diferente de todo mundo. Embora a gente, se eu trouxesse aqui, por exemplo, se os irmãos aqui trouxessem um uniforme e todo mundo se vestisse igual, e mesmo que nós fizéssemos um intensivão assim, para todo mundo pensar igual e cultivar as mesmas crenças da mesma forma, fazer a mesma interpretação a respeito de tudo, chega um momento em que isso não se sustenta psiquicamente. A pessoa buga, a pessoa surta, dá piti, como se diz. Vai chegar um momento, embora isso se consiga impor isso, a gente vê isso ao longo da humanidade, né? Conseguiu-se durante muito tempo sufocar através de medidas autoritárias de reis, de rainhas, de processos religiosos e políticos, a singularidade que cada um possui. Cada um tem uma digital divina.
não é esse também, além de outros vários aspectos, o que nos causa muitos problemas internos, vários transtornos. Ou seja, a não manifestação genuína e verdadeira de quem nós realmente somos. Porque cada um no universo, não só no planeta Terra, no universo inteiro, em todos os mundos habitados, no universo infinito, cada um tem uma digital divina, cada um é singular, cada um é único, cada um tem seus dons, a sua vocação, suas características. Quando a gente consegue manifestar isso de uma forma espontânea e natural, o que é o nosso desafio maior, a gente consegue se ver livre, entre aspas, ou diminuir, ou amenizar sentimentos, por exemplo, de vazio existencial, depressão, insatisfação crônica, que é o mal do momento, a insatisfação crônica, que é o oposto de felicidade. Peguemos aqui, quero ser feliz. Felicidade é o nosso, digamos assim, determinismo existencial, a nossa trajetória espiritual. Estamos destinados a alcançar a felicidade. A gente pode acelerar ou retardar este momento em que alcançaremos um estado íntimo de bem-estar e felicidade incompreensível para nós ainda, que nada irá abalar, nada externo irá abalar. Imaginem eu sentir um estado pleno, genuíno, verdadeiro, inabalável de bem-estar e de felicidade. Que nada externamente irá abalar. Essa é a nossa destinação. Só que para isso a gente não vai chegar lá de hoje para amanhã. A gente vai subindo degrau por degrau. E os primeiros degraus que nós estamos, os primeiros patamares que nós estamos galgando, por enquanto, a gente pega algo que é grande, fraciona em recortes, recorta, né? E vai fazendo, subindo pouco a pouco esses degraus, até chegar ao ápice. Um deles, uma das habilidades essenciais para alcançarmos essa felicidade tão esperada por nós, chama-se alteridade, não é autoridade. Não é autoridade com U, né? Adquirirmos autoridade sobre os outros, supremacia sobre os outros. Eu estou certo e está todo mundo errado e o que eu digo é lei e acabou. Não, é alteridade com L. É a capacidade, a habilidade, a competência fantástica, gente, que está lá nos 4 pilares do livro chamado, que foi transformado em livro, Educação, Tesouro a Descobrir, da Unesco, encomendado pela Unesco aos maiores e melhores educadores do século XX, para que eles elaborassem um relatório sobre educação para a humanidade. Para que esse relatório, a
após muitos e muitos e muito trabalho desses grandes pensadores e educadores do século XX, fosse implantado aos poucos em todos os institutos de todos os níveis, desde o fundamental até a pós-graduação, as universidades mais renomadas do mundo, todas as escolas educacionais do planeta, de qualquer nível, como um tema transversal, como os educadores, se tiver algum aí, eu acho que é assim que se refere, né? Embutido ali para que a humanidade, para que se torne um lugar de melhor convivência. Os 4 pilares, lembrando, são aprender a aprender, o primeiro, ou seja, aprender a aprender o primeiro. O segundo, depois que a gente aprende, como se aprende? A gente aprende o aprender a fazer. Depois que a gente aprendeu como se aprende, a gente aprendeu o conhecimento, a gente aprende a colocá-lo em prática, a gente aprende a fazer. Terceiro pilar, bota pilar nisso, o aprender a conviver. E olha que eles passaram sei lá quantos anos trabalhando nisso. Aprender a conviver, que é, depois de aprender a fazer, a gente precisa aprender a conviver. Lá, neste pilar, está inserido a habilidade da alteridade, que é conviver harmoniosamente, pacificamente e com inteligência emocional com os diferentes, com o outro que eles chamam ali, simbolicamente, é aquele que não sou eu. O outro são os outros, são os diferentes. Lembrando de novo que diferença não é defeito, é só diferença. Como dizia Jesus, quem tem ouvidos de ouvir vai entender. Se a gente observar de forma macro o planeta, apesar de parecer um caos total, às vezes, a gente vê que está aumentando a diversidade. E aqueles que ainda erroneamente pensam que algum dia teremos no planeta uma uniformização, esqueçam, se desiludam disso, gente. Eu sou capaz de assinar embaixo isso e registrar em cartório, baseado em tudo que eu já li. Recomendo a vocês aqui que estudem, pesquisem e também, retornando, podem discordar de mim, tá? Mas toda a bibliografia que pesquisamos até agora, todos os indícios nos levam que a diversidade tende a aumentar ao invés de diminuir. Ou seja, num futuro maravilhoso, num mundo de regeneração e depois num mundo feliz, nós não teremos todo mundo igualzinho, o que seria tedioso demais, que é uma visão que muitos de nós, talvez, eu já tive essa visão, tinha da espiritualidade superior, como diziam os espíritos. A gente consegue perceber e imaginar o passado, porque a gente já passou por isso. Mas é difícil imaginar um futuro que a gente ainda não viveu.
Por isso que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos e outras obras, que quando perguntados, como é que são os mundos felizes? Não tem como explicar para vocês, porque não tem nada no mundo de vocês, por hora, que se compare. Ou seja, é muito diferente do que nós temos aqui. E é muito mais diverso, ou seja, a originalidade tende a aumentar e não diminuir. Ou seja, aquela ideia que muitos têm, especialmente nas ditaduras, e como a irmã coloca, aquele defeitinho que a gente traz de encarnações passadas, de tentar colonizar a mente do outro, tentando impor as nossas ideias, fazer com que os outros pensem como eu penso, e a gente não vai conseguir isso nunca. As pessoas podem até se fazer para nos agradar. Não, tudo bem. Ou então elas percebem que a gente é meio maluquinha, e aí elas concordam com a gente. Não, tudo para a gente não incomodar muito mais elas concordam com a gente, né? E se não, tudo bem, tá bom, tá certo, tá. Bom, mas a gente, isso em educação, inclusive, gente, há estatísticas e pesquisas, mais pesquisas, que a gente ficaria aqui uma semana trazendo para vocês. Crianças, tu pode dizer uma verdade absoluta para uma criança. Se tu colocar isso de forma autoritária e agressiva, ela vai rejeitar e não vai fixar. Mas tu pode pegar uma mentira e colocar para elas de uma forma. Se tu colocar uma mentira, eu estou criando uma figura exagerada, se tu pegar uma mentira, ou vamos voltar, mesma verdade, mas colocar isso de uma forma amorosa e carinhosa, ela nunca vai esquecer. Como o Chico dizia, o diamante é a coisa mais preciosa do mundo. Mas se tu jogar na cara de alguém, vai ferir. Agora, se tu botar dentro de um saquinho aveludado, dentro de um pacotinho bonitinho e oferecer, a pessoa vai aceitar, vai abrir, vai reconhecer aquilo ali. E ele dizia mais: 1 litro de amor para uma gota de verdade. Às vezes jogar a verdade na cara dos outros assim, no contrapé, né, pegando a pessoa no contrapé, às vezes tem um efeito contrário. Então, colocar amorosidade, mesmo a gente estando certo, a gente consegue resultados muito melhores. Estamos de tempo. Não, 13 e 15. faltam 20 e poucos segundos. Tá. Minutos. Então, assim, alteridade, gente, capacidade da gente se relacionar bem com aqueles que são diferentes da gente. Por isso o tema flexibilidade dos julgamentos, que tem muito a ver com isso. Vou tentar enxugar. Muitas vezes na nossa trajetória espiritual a gente comete alguns equívocos. E aí, no intervalo de uma encarnação e outra, a gente percebe os equívocos que cometeu e diz assim: bom, na próxima encarnação eu não vou errar mais nisso, custe o que custar, porque notou que isso custou caro para ele ou para ela. Lá, com uma visão mais ampliada, notou no intervalo da encarnação passada, ou passando em revista a trajetória até aqui, notou que aquele comportamento lhe fez muito mal, ou seja, no mínimo lhe causou muito atraso na vida,
que já poderia estar muito melhor espiritualmente e não está por conta de uma conduta que não foi a melhor, a mais desejável, digamos assim. Entenderam? Mas daí tem que se dar conta, minha irmã, porque aquele lado, o emocional e o mental. Isso. Não é? Mas aí a gente se dá... Mas daí também eu acho que ele está fazendo uma chantagem com ele mesmo, né? Não acha? Pode ser, mas olha só, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, com a ajuda de amorosos, técnicos, instrutores, a gente passa em revista o que já viveu em vidas anteriores e se dá conta de que a gente se equivocou aqui, ali, lá, colar, e que a gente poderia estar melhor. Não fosse isso, tudo bem, até aí beleza. Aí a gente, com a gente mesmo, o que não é muito saudável, mas não tem como evitar, às vezes os instrutores não conseguem evitar isso, porque é uma cobrança da gente com a gente mesmo, e a gente continua fazendo isso aqui, né? A gente continua se cobrando demais, às vezes, até aí tudo bem. Aí a gente diz assim para a gente mesmo: agora, quando a gente está planejando a próxima encarnação, não vou errar mais nisto, neste aspecto, nesta inclinação, nesta tendência, nessa fragilidade minha que eu tenho e que vem comprometendo as minhas vidas já há algum tempo. Com ele sem as minhas experiências, né? E às vezes as pessoas se deixam levar pelas interferências. Sim, sim. Eu comigo mesmo, no mundo espiritual. E os instrutores e mentores ali, técnicos, me ajudando a elaborar a minha próxima existência. Dizendo para mim: seja mais flexível contigo, não se cobra tanto, calma. Mas eu estou tão indignado porque eu percebo aonde eu poderia estar e ainda não estou, por conta das minhas equívocos, para não chamar de outra coisa, em vidas anteriores. E eu, por minha conta e risco, me torno muito exigente comigo mesmo. E reencarno com esse tônus de autocobrança. Mesmo os instrutores e técnicos me dizendo: ó, Leon, mais auto-amor contigo mesmo, calma. Tem muita encarnação ainda pela frente para te ser corrigido, né? Aí o que acontece? Eu reencarno com essa autocobrança comigo mesmo, só que isso muitas vezes ocorre o quê? Há uma confusão aí no processo, enquanto eu estou reencarnado. Eu trago essa autocobrança que poderia ficar restrita a mim mesmo, ou seja, seria muito bom se eu me desse conta disso, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Seria ótimo se eu me der conta disso. E amorosamente, e com paciência e com método, aos poucos vou corrigindo isso em mim, utilizando técnicas, processos, sistemas, tenacidade, persistência, alegria e prazer do processo, porque o prazer não está na meta, o prazer está no processo que consiste em alcançar a meta. Só que às vezes a gente faz uma confusão. Como a gente traz essa autocobrança muito grande, a gente também consegue perceber no outro aquilo que a gente tem.
E é aí que está o problema. A gente muitas vezes percebe com mais facilidade nos outros, pelo sistema de projeção, os defeitos que são nossos. E a encarnação está aí, experiência. Deixa eu pegar um gancho aqui na tua fala. No início tu falaste trocar o julgar pela compreensão. Tá? E justamente era o que nós estávamos conversando, né? Num outro local ali no centro. E uma grande dificuldade minha, né, que eu vejo um grande defeito, e eu acho que da maioria das pessoas, assim, pelo menos que eu conheço, né, tira a primeira pedra quem nunca falou mal de alguém, né, ou sequer pensou. Então, o que eu tenho me policiado, assim, quando eu vou abrir a boca, né, toca a buzina, não, fala, né, mas assim, eu não sei até que ponto, porque tu como psicólogo deve haver técnicas mecanismos para que isso não aconteça no cérebro da gente. Não sei, imagina, sim. Não é minha área, né? Mas assim, eu queria te perguntar, é um caminho o travar a língua? Ou não? Não adianta nada eu tentar travar a língua e seguir pensando. Que mecanismo que eu uso para não levar para minha outra reencarnação, digamos assim? Essa é a minha preocupação. Eu não quero ir para a minha próxima reencarnação assim, com esse grande defeito. Perfeito. O travar a língua é o primeiro passo. E é ótimo. Dá para sair com uma buzina, então. Pelo menos tu poupa de lançar essa vibração no energia, universo. A gente sabe, né, que tudo é quântico, então as palavras têm poder, isso é uma velha máxima, e tem mesmo, ela provoca vibração, nosso cérebro funciona em ciclos, nosso coração é mais poderoso ainda, etc. Tudo é vibração. Então, não falar já é uma grande coisa, não pronunciar. E se a gente se der conta, se eu esperar, é que nem aquela coisa, se estiver passando, aquela técnica da compra, se eu estiver passando em frente a uma loja, eu sei que, eu noto que a maioria que são mulheres, tá? Se eu estiver passando em frente a uma loja e vejo uma bolsa lá da Louis Vuitton, né, ou uma bota lá, um calçado da Dolce Gabbana. Né? Olha que ele vai falar das mulheres também. Olha só. E apesar do preço, eu tô assim, ó, louca para entrar e comprar. E tem uma técnica. Espera 24 horas. Não, ok, mas e o pensamento? Se daqui a 24 horas eu ainda tiver vontade de comprar aquela bolsa, que tem garantia vitalícia, mas custa, sei lá, 10 mil dólares, 10 mil reais, enfim, e calçado do Dolce Gabbana também. Se daqui a 24 horas eu ainda estiver motivada e perceber que eu realmente estou precisando daquilo, eu volto lá e compro. 90% das pessoas, isso é estatístico, que usam essa técnica não voltam. Mais de 90%. Vale para isso também. Mas e o pensamento, que é muito rápido? Mas aí que tá. É isso que eu quero te falar. E se tu fizer isso, tu vai notar. Vai por mim. Não, isso aí sim. Olha só. Da compra, sim. Eu tô com uma vontade imensa de falar uma coisa. Lembra do nosso lar? Põe água na boca, mas não engole. Fica. Passou ali 10 minutinhos. O que eu estava pensando mesmo? Já perdi a vontade de falar. Muitas vezes acontece. A técnica do contar até 10 não é lenda urbana, mito popular dos nossos antepassados. Tem estudos provando que isso funciona neurologicamente.
Psiquiatras fizeram pesquisa sobre isso. Por que 10 segundos? Porque 10 segundos é o tempo que a gente leva para que o nosso sistema límbico lá, o nosso cérebro reptiliano, ele dê aquele instinto de reagir, passe. 10 segundos, se a gente conseguir contar até 20, melhor. Mas 10 segundos é o mínimo. Se eu conseguir contar até 10, 15, 20, passa à vontade, teoricamente, isso obviamente que varia de pessoa para pessoa, de devolver na mesma moeda. Se a pessoa me disse uma coisa, eu vou lá e às vezes desproporcionalmente. A pessoa me disse, me xingou, eu vou lá e dou um tapa. Às vezes de uma forma desproporcional. Então, contar até 10 está valendo também. Até 20, melhor, 30, se precisar. Não, mas eu digo assim, mas porque o pensamento também tem energia, né? Aí depois vem outros passos. Então, e o pensamento, ele transforma a egrégora toda, né? Por exemplo, nós aqui nesse momento, nesse ambiente. Tu é o condutor nesse momento, então tu estás gerando uma energia onde todos estão vibrando na mesma dimensão, né? Se tu tivesse uma outra postura, sim, né? Se tu tivesse uma outra postura, provavelmente cada um de nós teria um pensamento a teu respeito, né? Imagina se eu estivesse estimulando vocês e dizendo assim, me perdoa, Senhor, mas olha só. Qual pensamento? Vou criar uma figura, cada um guarde para si, não fale nada. Agora eu vou fazer o que ela falou ali. Imagine se eu estivesse dizendo para vocês assim, como a gente já viu ao longo da história, inúmeros casos. Não teve uma seita lá na América Central, onde várias pessoas se suicidaram, orientados por um líder espiritual? Imagina se eu estivesse dizendo para vocês assim, gente, nós espíritas somos os escolhidos, infinitamente melhores do que os outros. As outras religiões e as outras doutrinas filosóficas estão todos equivocados. Nós estamos certíssimos. Afinal de contas, Jesus enviou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, para ficar com a gente para toda a eternidade. Então nós estamos certos e, infelizmente, os nossos irmãozinhos mais ignorantes das outras crenças estão todos equivocados. Então nós temos que nos manter afastados desse pessoal, equivocados, ignorantes, e sairmos por aí divulgando a nossa verdade, que é melhor que a dos outros. Imagina se eu estivesse dizendo isso. Vocês já sentiram uma outra vibração, né? Nós somos especialíssimos, muito melhores do que os outros. E digo mais, nós seremos salvos e todos os outros pessoas das outras religiões irão para o inferno. Só nós iremos para o céu. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Mas não vamos julgar, por favor. Agora, voltando, não é uma outra vibração? Vocês já não se sentiram diferentes? Dá um pouquinho de euforia, não dá? Mas é uma visão totalmente equivocada. É muito mais fácil pensar assim. E muito mais difícil ser alteritário, com L, como disse. Ou seja, o que é alteridade? Aprender com o diferente.
amar o diferente, não apenas tolerá-lo. Porque eu posso tolerar o meu irmão, o meu amigo, e esse é um caso real, meu amigo de infância, que é um protestante ferrenho, filho de pastor, mas que é um dos meus 3 melhores amigos desde pequeno. E a gente convive maravilhosamente bem. E ele sabe que eu sou espírita. E ele é metodista. Que é uma das correntes da reforma muito voltada para a educação. Só para vocês, para quem não sabe, metodismo é lá do centenário, o centenário metodista. As instituições metodistas pelo mundo são muito voltadas para a educação, para escolas, para faculdades. Mas eles são assim, ó, é a Bíblia e ponto. Mas a gente consegue, desde pequeno, trocar ideia naqueles termos. Discordar não significa amar menos. E a gente sempre se gostou. Ou seja, o nosso querer bem nunca foi maculado por sermos diferentes, por pensarmos diferentes. Respeito, né? Eu acho que até seria amar mais, né? Quando a gente aprende a discordar e a aceitar o outro como outro, somente. Que ele está no seu processo evolutivo, assim como nós, no nosso. Isso é amar mais, né? Que coisa boa que tu falou isso. Eu acho que o melhor não existe. Não. O melhor não existe para Não. ninguém. Como o Chico Xavier disse, como o Gandhi disse, como Satya Sai Baba disse, como Jesus disse, Buda, Lao Tse, Confúcio, etc. A melhor religião, e nós teríamos um outro capítulo para tratar só sobre diferença entre religiosidade e espiritualidade. São coisas bem diferentes. Eu posso me espiritualizar muito, chegar no mundo espiritual muito bem, obrigada, sem frequentar religião nenhuma. Eu não estou desprezando o valor das religiões. E posso frequentar qualquer religião e também aproveitando bem, ou seja, estando em dia, saudável mentalmente, aproveitando o que aquela religião tem de melhor, chegar muito bem, obrigado, no mundo espiritual também. Mas há uma série de vírgulas e mas, e porém, contudo, entretanto, aí nessa história. Mas isso é um outro capítulo. Mas tu falaste uma coisa muito importante, inspirada, porque a aceitação é uma das palavras mais importantes. Inclusive, tem técnicas terapêuticas hoje. Deixa eu que não vai dar tempo, mas a gente deixa para uma outra hora. Muito utilizadas para, por exemplo, o Hexaflex. Alguém já ouviu falar nisso? É uma das mais modernas técnicas terapêuticas. Eu já ouvi, mas não guardei. É um hexágono, realmente, com 6 pontas assim. E aí, dentre elas, a gente tem no primeiro processo exatamente a aceitação. Que a gente trabalha nessa técnica terapêutica. A aceitação. Que não é a inércia, que não é o comodismo, que não é o baixar a cabeça para tudo, que não é deixar de ser quem a gente é de verdade, que não é perder a naturalidade, a espontaneidade, que não é deixar de ser assertivo, ou seja, a assertividade junto com a alteridade, gente, perfeito.
O que é ser assertivo? Estou conversando contigo. Foi escolhido. Contigo, tá? Com vocês dois. Para não deixar nenhum. Aí a gente tem ideias diferentes. Beleza? O que é ser assertivo? Ou seja, eu vou colocar minha opinião sem carregá-la com uma emoção negativa e sem segundas e terceiras intenções de colonizar a mente de vocês e fazer vocês pensar igual a mim. E aí eu vou insistindo, e vocês argumentam e eu continuo insistindo, e vocês argumentam e eu continuo insistindo. Ou seja, eu quero convencer vocês até chegar o momento de vocês dizerem assim: tá, Adrião, a gente concorda contigo. Isso é uma ilusão. Isso só vai dificultar a nossa relação. O que é ser assertivo? Eu coloco a minha opinião despretensiosamente, totalmente despretensiosa, porque ela é minha e ela faz bem para mim, e eu não estou preocupado em convencer vocês disso. Mas agora eu quero muito ouvir a opinião de vocês, porque eu posso aprender com ela. Então, eu expresso a minha opinião, eu sou assertivo, mesmo que a minha opinião seja totalmente diferente daquelas de vocês, que eu já sei qual é, e eu sei que vocês vão discordar, mas eu expresso educadamente, civilizadamente, como Kardec fazia. Se vocês pegarem lá o que é o Espiritismo, Kardec conversando com o cético, o crítico e o abade, eles estão discordando o tempo todo um do outro, sem perder a civilidade, a educação, né? etc. Eu expresso a minha opinião e ouço a opinião de vocês, e de repente a gente acha pontos em comum, convergentes, e não tem problema que cada um continue pensando da sua forma, porque a nossa ideia não comprometeu a nossa emoção, que é muito mais importante. O nosso querer bem um ao outro é infinitamente mais importante do que um gostar de sorvete de morango e o outro de chocolate. Se eu for esperar o Wilson e a Giza gostar de sorvete de chocolate como eu, porque eu acho que sorvete de chocolate é o máximo, já que eles gostam de flocos e outro de morango, para mim gostar deles, eu nunca vou gostar deles. Se eu condicionar o meu querer bem ao fato deles pensarem exatamente como eu, sentirem exatamente como eu, viverem exatamente como eu, e seguirem tudo que eu prescrevo como sendo correto, eu posso esperar sentado, porque eu nunca vou gostar deles. E isso vai fazer mal para eles, vai fazer mal para mim, né? Em última instância, vai sempre fazer mal para mim. Então, gostar das pessoas como as pessoas são, gostando das pessoas como elas são e como elas estão, e no momento em que elas estão na eternidade, naquele recorte entre o passado, o presente e o futuro, eterno, neste momento elas estão assim. E eu vou gostar delas do jeito que elas estão, porque amanhã elas podem estar diferentes, ou podem nem mais estar aqui. Então eu vou aceitá-las como elas estão agora. E acreditem, as minhas chances de ajudá-las, se eu realmente estiver certo, e elas equivocadas, que muitas vezes a gente se ilude, se eu fizer uma análise de mim mesmo, pode ser que eu me dê conta de que elas estão certas e eu errado.
Se eu, no caso de eu estar certo e elas equivocadas, enganadas, as minhas chances de ajudá-las a rever os seus posicionamentos, aceitando-as como estão, são muito maiores. É que nem a questão da criança. Eu posso chegar com uma verdade maravilhosa, mas se eu chegar batendo na criança e dizendo aquela verdade, ela não vai guardar. Aquilo ela vai associar aquele momento a um momento desagradável, agressivo, traumático. E aquela verdade que lhe faria bem não vai ficar. Ela vai se tornar impermeável aquilo que eu estou dizendo. Agora, se eu abraçá-la, mesmo que ela esteja nervosa, inquieta, agressiva, e acalmá-la primeiro, e com muito carinho colocar aquela verdade, ela não vai esquecer nunca mais por resto da vida. Obrigado, gente.